Camaradas, depois de alguns pedidos eu vou voltar a fazer vídeos aqui e talvez num novo canal que a gente quer criar, meu grupo de amigos e vários amigos espalhados pelo Brasil, começar a falar sobre um canal para o ano que vem, na verdade, começar a falar sobre a importância dos conselhos, né? A importância, porque esse é um dos gatilhos da militância que são importantes a gente ocupar. Né? Não há vácuo na política, então você tem que ocupar esses espaços. Então, atendendo o pedido desse camarada, vou voltar a falar sobre isso, sobre militância, sobre o que fazer, né? Não que eu saiba de tudo, mas assim, minhas percepções, e aí vocês avaliam, de acordo com essas percepções e as de vocês avaliam, criam uma nova situação, um novo pensamento, ou mantêm mesmo, enfim. Houve aqui em São Paulo, no último domingo, a eleição dos conselhos de representantes. Eu posso estar muito enganado, mas um conselho de representante ele é garantido por uma lei municipal, mas se eu não me engano são para cidades com maior de 200 mil habitantes, uma cidade maior que 200 mil habitantes. Eu não tenho certeza sobre o que eu estou falando. O fato é que aqui em São Paulo há o Conselho de Representantes. Eu não sei se em outras cidades, outros municípios do Brasil há essa figura, mas eu acho que há. Eu acho que há previsão desses conselhos, inclusive na Constituição. Eu posso estar enganado, tá? Eu sinceramente não abri a Constituição para ler sobre o conselho, se há tal, mas eu lembro vagamente da época da ciência política que tinha amparo nacional, tá? Aí tem que formalizar leis municipais. É assim que funciona a federação, tá? Tem a lei magna e aí você pega essas situações da lei magna, né, da Carta Magna, que é a Constituição, e você passa para os estados e municípios. E eu venho falando muito tempo, já fiz vídeo sobre isso, falando assim, vocês têm que ocupar todos os espaços que vocês acham possível. Né? Vocês têm que ocupar espaço no partido, têm que ocupar espaço nos movimentos sociais, vocês têm que criar novos movimentos sociais com narrativas que compreendam vocês, que compreendam a sua pauta de interesse, o que for prioritário para você. Você tem que ter um método bom, e a meu ver o método bom, porque os outros caras falam, não, o nosso método também é bom. Então, tem um método que desconjunta e tem um método que conjunta. Para mim, o mais sensato a fazer são métodos que conjuntam todos os interesses ao mesmo tempo, de toda a sociedade. Ah, guerreiro, mas pode ter delineamento por essa ou aquela identidade ou pauta de interesse? Pode e deve, mas mesmo essas pautas de identidade, pautas de interesse específico, todas essas têm que ser conjuntantes a bem de todos. Por que lutar pela, sei lá, vamos supor, estou dando um modelo aqui, um exemplo hipotético. Por que lutar pela descriminalização da maconha ajudaria toda a sociedade brasileira e não só o grupo de maconheiros? Percebe? Por que não ter racismo no país ajudaria não só aos pretos, né, ou aos outros que sofrem, as outras etnias que sofrem com o racismo? Como que isso poderia ajudar todo o país? Obviamente ajuda todo o país, mas se você só fala pelo lado dos pretos, você fechou. Se você só fala pelo lado, no caso aí, dos maconheiros ou dos idosos, não, você tem que falar que todo mundo, o idoso, é uma questão geracional. Você, se não vai ser idoso um dia. Então você tem que tratar bem o idoso. Né? Ele não pode ser um cara que depende muito só da ajuda dos outros, da solidariedade dos outros, porque ele não tem nada preciso para si em formato de política pública. Compreende? Acesso, previdência, vocês entenderam, né? Então é isso. Essa é uma questão que eu sempre coloco para vocês e não vou, até encontrar ideia melhor, não vou mudar esse pensamento, tá? Mas a gente pode debater. Eu não sei se a iluminação tá boa, estou tentando aqui, liguei a luz de lá aqui, tenho outras aqui de frente, mas tudo bem. Houve então nesse domingo a eleição do Conselho de Representantes. Houve algumas semanas a eleição dos conselheiros tutelares. E assim há conselhos eletivos e há outros que são conselhos de participação. Por exemplo, o CONSEG, o Conselho de Segurança, normalmente tomado pelos direitistas, pelos tucanos e por gente que gosta mais da área de segurança pública. Né? Normalmente mais à direita, pessoas mais conservadoras. A gente precisa também estar lá e não é chegar lá para querer ter toda a razão do mundo como um esquerdista louco, porque nós não somos isso, e querer mudar a cabeça desses caras.
A gente tem que chegar lá, ouvir, e depois, com calma, ir levando nossas ideias e ver se a gente esmorece um pouco os conhecimentos dessas pessoas, porque os conhecimentos deles são muito factuais. É só botar uma polícia para rondar ali, total tolerância zero contra o crime, tudo bem, legal, mas também, assim, às vezes ficam imbuídos, os consegues, por exemplo, de sentimentos obscuros, sentimentos estranhos ao que verdadeiramente deveria ser a política pública da área de segurança. A gente tem que levar novos conhecimentos, mas não é lá bandeirando pelo fim da polícia militar. Isso não vai rolar, o fim da polícia militar. Isso não existe, isso não vai acontecer. Você pode civilizar a polícia militar. Eu até acho que um modelo melhor seria um modelo de polícia civil unificada, de patrulhamento e de investigação. A ronda e a inibição do crime, né? Tudo bem, mas assim, são modelos. Você pode também fazer como nos Estados Unidos e municipalizar a polícia. É um modelo. Você tem vários modelos para trabalhar esse tipo de coisa. O importante aqui para nós é dizer que a gente tem que estar em todos os conselhos. Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho Tutelar, Conselho de Segurança, Conselho de Representantes, todos os conselhos que a gente puder, e inclusive a gente tem que fomentar a criação de novos conselhos. Porque a gente precisa de mais democracia, nunca de menos democracia, mais participação popular, mais participação do povo, não menos. Né? Às vezes a gente vê lá, é muito caro a Câmara Federal, 513 deputados é muito dinheiro, né? Não, o problema não é o número de deputados, o problema é o orçamento. Com o mesmo orçamento da Câmara dos Deputados, a gente poderia ter 300 mil deputados, o que seria muito melhor para esse país. Percebe? A gente poderia ter um número muito maior, não estou dizendo um valor hipotético, mas ele poderia ter um número maior de representatividade. A gente poderia realmente respeitar os ditames democráticos que dizem que são esses aí os representantes do povo, são eleitos diretamente pelo povo. Ou a gente poderia até abrandar mais e falar assim, bom, parte das atribuições dos deputados poderiam passar diretamente ao poder popular, ao poder do povo, que não é unificado, não é da esquerda ou da direita, é o poder do povo, é o povo. E vox populi, vox dei, a voz do povo é a voz de Deus. Né? Pode pensar nisso, o processo de aprofundamento da democracia, mas enquanto não temos isso, se é que teremos algum dia, eu gostaria que tivéssemos, mas eu acho que a democracia liberal burguesa ainda vai muito bem, apesar de todos os atropelos, e ela não caminharia para melhorar o processo democrático. A democracia liberal burguesa ela só seria rompida para voltar ao retrocesso de um autoritarismo. Está aí Bolsonaro, está aí Michel Temer, está aí todo mundo que fez ditaduras nesse país, inclusive o nosso grande Getúlio Vargas, em um momento em que sim, aquele momento pedia ditadura. Tá? Hoje, se o Getúlio fosse vivo, hoje ele não iria pela ditadura, ele iria muito mais pelo modelo democrático e de aprofundamentos democráticos. Vídeo que ele fez como governante, apesar de ter sido autoritário pra caramba, principalmente com os partidos de cunho revolucionário à esquerda ou à direita, o movimento integralista ou o movimento comunista, ele tinha que ter um pouco mais de mão de ferro. E para controlar a elite daquela época também ele tinha que ser um pouco mais duro, mais bruto, percebe? E colheu um monte de problemas por isso, que vão desembocar inclusive em um governo que ele volta democraticamente, quando ele já abandonou a ditadura e falou, parei com a vida, já fiz o que eu tinha que fazer para esse país. Quando ele volta no governo democrático, quando ele faz muito das coisas melhores que ele pôde fazer, mas não teve um dia de paz até que se foi levado ao suicídio lá no Palácio do Catete. Né? O que um conselho dos representantes faz? Né? Um conselho de representantes ele é como se fosse um vereador do bairro. Ele tem salário? Eu não sei se ele tem salário. Eu acho até que não tem. Eu acho que é uma coisa muito mais de proposição particular, que a pessoa vai lá e se coloca à disposição. Mas um conselho de representante ele é o cara do povo, do bairro, né? Porque ele é eleito por um bairro. Ele é eleito por aquele bairro e ele vai na subprefeitura que compreende aquele conjunto de bairros no qual ele também foi eleito por um daqueles bairros. Ele vai lá para levar as demandas populares e ele vai também lá levar as respostas do subprefeito e de sua equipe da subprefeitura de volta para a população. Então ele é como se fosse um fiscal do povo. Ele é um cara que ele ganha a notoriedade dele, o que é ótimo politicamente falando. Os conselhos sempre são como termômetros de eleições municipais. Muito louco isso. Por isso que eu digo, capitularizem, vão para as bases, façam competições, chamem seus camaradas para votar, ganhem espaço e comecem a trabalhar. É um trabalho fácil? Não é fácil.
E muito, inclusive você pode ser ofendido pelas duas pontas, a ponta popular e a ponta do subprefeito, que é um homem atrelado ao prefeito do município, né? Então, para mim, tinha que ter eleição direta para subprefeito do bairro, só o bairro pode votar, tá? E o voto distrital, se a gente quiser incluir o voto distrital no Brasil, que seja através das subprefeituras, ou das micro ou macro regiões dentro de estados, e com orçamento próprio. Mas isso é outra coisa, eu não posso ficar falando de floreios do que não acontece ainda, porque não está na lei. Quando eu escrever o livro lá sobre a minha democracia radical, quando a democratização de tudo é o nome do livro, eu vou falar desse tema, que são vários, né? Estou devendo, aliás, desde o ano passado, querendo escrever esse livro, já há muito tempo, né, que eu tenho essa ideia. O Conselho de Representante, então ele é um cara que assim, pô, tem um buraco aqui na rua. Tudo bem, o povo pode peticionar diretamente na subprefeitura, tem reconhecimento disso, mas normalmente o povo não faz. Quantos buracos não tem aí na tua rua? Quantas fiações expostas não tem aí na tua rua? Quantos problemas com uma árvore infestada de cupim tem aí na tua rua? E você é um cara que fala, eu vou lá. Aí o outro, teu vizinho, fala, eu também vou lá. Mas aí acaba que ninguém vai. O conselho de representante, o conselheiro de representante, ele tem que ir. Ele tem que pegar aquilo no tal, na rua tal, no logradouro tal, número tal, tem uma árvore aqui que me parece estar tal, doente, tem um buraco aqui que está fazendo todo mundo quebrar a roda de caminhão, roda de ônibus, roda de carro, o motoqueiro está arriscado a passar por aquilo e morrer, se machucar. Na escola tal está faltando tanto número de creche. Esse tipo de demanda, o representante, o conselheiro de representantes, ele tem que ir lá na subprefeitura e falar, olha, temos essa pasta, temos esse problema e precisamos sanar esse problema. E aí ele é o cara que também vai ter que, se ele for ligeiro, se ele for esperto, ele vai ter que contatar a parte florestal, né, a parte do meio ambiente daquela subprefeitura, que são os funcionários hábeis, para tratar diretamente com a Secretaria de Meio Ambiente, com o outro que é da Secretaria, é o encarregado de educação da subprefeitura, que está ligado diretamente à Secretaria de Educação. Ele vai ter que fazer esses caminhos institucionais. Então eles são pessoas que resolvem institucionalmente problemas, já que o prefeito, por ter uma cidade muito grande para controlar, para governar, ele não conseguiria ver aquilo sozinho. O próprio subprefeito, que tem só aquele conjunto de bairros formado numa subprefeitura, ele também não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O vereador também não consegue, né? Mas tem que tomar cuidado, porque tem cara que se vende aí como prefeito, ele se vende como vereador dizendo que vai fazer tarefas de prefeito, tarefas de executivo. Tem que tomar cuidado, porque isso não é verdade, não faz sentido, né? O cara está te engabelando, né? E política também não pode ser só a questão do apontar um outro ser humano, que aquilo é puro ad hominem. É melhor que o cara fale politicamente sobre o que ele tem para falar. O problema é que quando o cara não tem nada para falar, ele fica aí encontrando rusga com outras pessoas. É isso. Eu fiz isso, inclusive, né? Faz parte. Tá errado, a gente não pode caminhar por aí. Um conselho de representantes, então, ele é um cara que ele sai do povo eleito e ele vai ganhando notoriedade, então fazendo esse trabalho de levar as demandas de um lado a outro. As explicações da subprefeitura, que são quase sempre colocadas pelo prefeito para o subprefeito, são levadas para ele, ele tem que devolver isso para a sociedade. Às vezes são informações duras, são informações complicadas. Não vai ter creche esse ano aí para vocês. O número de creches vai ser mantido com esse número aí. E aí quem vai tomar xingo? O prefeito? Ele até toma um xingo na rede social, graças a Deus nós temos rede social. O subprefeito também toma um xingo, mas o conselho de representantes ele está lá, cara a cara com as pessoas. O bom conselho de representantes, ele é um cara que está lá com o povo. E ele não vai passar pano para o prefeito. Às vezes ele vai ficar indignado com a informação, mas ele, institucionalmente, tem que passar essa informação para as pessoas. E falar, gente, nós precisamos melhorar isso. Às vezes ele vai levar demandas justíssimas da sociedade local, do bairro, ele vai levar na sub e vai ser barrado na sub, porque o subprefeito vai ser desautorizado pelo prefeito, ou às vezes o subprefeito é um cara que não quer saber daquela pauta. O que esse cara então tem que fazer, o conselheiro de representante? Ele tem que fazer o povo, e melhor que ele não seja o cara que encabece isso, mas tem caras que vai fazer dessa maneira. Mas ele fala, olha, forme um movimento de pressão à subprefeitura aqui, porque aí eu e o subprefeito vamos levar essas demandas para o prefeito. Percebe? São esses os caminhos da democracia. Infelizmente é dessa maneira que é feito.
As pessoas, porra, eu não gosto de parada, de cara de manifestação. Cara, mas às vezes é só se manifestando que você tem espaço para você mudar as coisas. Se você vivesse num país socialista, você não poderia se manifestar, mas você teria o direito de peticionar e aquilo teria que ter resposta em tantos dias. Estou falando que é o melhor modelo? Não. Você não pode se manifestar. Agora, você pode peticionar. Em países capitalistas, você pode se manifestar, pode peticionar. Se vai ser ouvida a petição, se vão levar em consideração a manifestação também, não dá para saber. Mas a gente tem modelos e tem que saber lidar com os modelos em que a gente vive. Nós vivemos no modelo da democracia liberal burguesa, a democracia de representação. Você dá a sua chancela, você dá um cheque em branco para o cara que vai ser o candidato a vereador, a deputado, a presidente, a isso tudo, e ele faz lá bem o que ele entender. Ele não faz necessariamente o que o grupo que o elegeu quer que faça. Porque são outros jogos, outros valores dentro das casas políticas e dos interesses institucionais e pessoais e tudo que são conjuntados de maneira ao cara atender sim ou não às pautas populares. Compreenderam, meus camaradas? Então eu tenho que parabenizar o meu afilhado, Luan, que veio aqui pelo canal como vocês, me conheceu pessoalmente, pegou um monte de dicas comigo, já isso no ano passado, nos conhecemos, chamei ele para militar, ele militou um pouquinho, saiu, militou, mas filiou no PDT, por isso que eu falo que ele é meu afilhado, ele me trata assim também às vezes, mas ele é meu camarada antes de tudo, como vocês são, e eu tenho uns 4, 5 afilhados aí, com quem eu falo semanalmente e tal. Filiados, eu quero dizer, né? E eu tenho que parabenizá-lo porque ele foi o vencedor da subprefeitura da Moca, aqui em São Paulo, e na grande região do Tatuapé ele parece que pegou em segundo, terceiro lugar, alguma coisa assim. Ele foi muito, ou é o contrário, tá? Ele foi muito bem, eu fico muito orgulhoso, ele teve uma votação legal, localizada para um cara que trabalhou pouquinho na campanha de conselheiro, ele foi muito bem, teve 24 votos, foi legal pra caramba, eu achei legal pra caramba. E agora é trabalho, meu irmão, meu camarada, meu afilhado, meu querido. Agora é trabalho, agora é ano que vem você ser empossado e começar a fazer as grandes demandas que essa população tem da Moca, do Tatuapé pedirem para você, você vai lá e leva essas demandas para a subprefeitura dali da região. Né? E depois você devolve, e é isso mesmo. E aí você faz um favor para mim, que eu sou pré-candidato a vereador, né? Tomara que pelo PDT, né? Vamos ver como que vão encaminhar essas coisas, porque tem uma força em contrário no município de São Paulo, no PDT de São Paulo capital, que por cargas d'água, por ideias, não quer que eu seja candidato. Então tem uns caras aí, eu vou pedir para você, seja como for, meu camarada, que você traga parte dessas demandas para mim, assim como os outros amigos que eu não falei aqui, porque não são tão próximos a mim quanto o próprio Luan, mas qualquer conselho de representante, qualquer candidato que o valha, tem que ouvir esses caras, porque eles são os caras que localmente estão mais próximos da população, dos interesses da população. Então esses caras trazem demandas, esse cara pode levar para um candidato a vereador e falar, é essa demanda que tem aí no bairro? Ah, legal, vou tratar disso no meu projeto de vereança. Certo? E é o que eu quero fazer, inclusive. Então, parabéns para esse camarada, parabéns para qualquer um que passou nisso, tomara que trabalhe em direito, e principalmente parabéns para os trabalhistas que dessa vez concorreram, é algo inédito, parabéns para os trabalhistas que concorreram e que venceram, e também para os que não venceram também. Mas é uma leitura, é um termômetro para o ano que vem. O ano que vem será muito importante para esse país, porque ou a gente dá um basta municipal às ambições toscas do Bolsonaro e também do petismo, ou a gente vai continuar essa mesma bipolarização, né? Essa bipolarização, que é uma situação bipolar que essa sociedade está vivendo, né? E aí isso é ruim para todos nós. Então um abraço, ademais os demais, até mais, um abacate representativo para todos vocês, até lá.